Olá! Hoje vamos falar das estratégias de crescimento e desenvolvimento da atividade agropecuária. Falando um pouquinho sobre de como nós, ah, qual o tamanho da nossa participação dentro do desempenho do Brasil, né, em todos os elos, né, do antes, o dentro e o pós-porteira. Então a gente vai fazer uma mescla aqui bem interessante para entender qual que é o nosso desafio, quais são os indicadores aí para nós continuarmos competitivos nos próximos anos. O agronegócio é o principal condutor do crescimento do Brasil. Vejam só, 13% foi o crescimento do setor em 2017, né? Participou em 44% de todas as exportações, né, do Fórum do Agro, né? Tem a participação de 23,5% no PIB agropecuário. E tem 42,7% dos empregos no Brasil estão no campo, estão, né, relacionados a atenção da agropecuária, né? Então vejam o tamanho desse setor, a importância desse setor. Para ter um crescimento de 13% só em 2017, vejam só como é dinâmico e como tem participado de uma forma muito contundente em trazer divisas para o país, em trazer riqueza para o país, em dar oportunidade para o desenvolvimento local aonde ele esteja presente. Aqui os 5 maiores altas e baixas por estado. Então o Rio Grande do Sul teve uma queda de 6,5%, né? Santa Catarina também teve uma queda de 2%, o Paraná também. Isso foi ocasionado pelo problema que teve lá com relação à estiagem que aconteceu em 2017, onde teve um impacto da produção agrícola também, e isso refletiu um pouco para as produções de proteína animal, né? Distrito Federal também teve uma baixa, né? Espírito Santo cresceu em torno de 7%, principalmente puxado pelo café, né? Alagoas teve 8% de queda, principalmente pela cana, lá, produção de açúcar, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte tiveram aumento nas suas participações. Os potenciais e os desafios, né? Então, as condições favoráveis para o agronegócio brasileiro. A disponibilidade de terras agricultáveis, né? Atualmente, apenas 7,3% da nossa área é ocupada com agricultura, né? Quando a gente vai para a pecuária, tem uma participação um pouco maior, né? A abundância de águas, tecnologia de ponta, a luminosidade, clima favorável, né? Então isso é um diferencial que nós temos, tanto é que em muitas regiões do Brasil nós conseguimos produzir 3 safras dentro de um ano, né? Então para vocês verem o potencial que nós temos, diferentemente nos Estados Unidos, da Europa, que tem um inverno rigoroso, aonde que até a ocorrência de neve impede que o produtor tenha condições de cultivar, né? Então eles têm um calendário muito apertado e limita que eles tenham só condições de ter um cultivo durante o ano, né? Os desafios a serem vencidos. Infraestrutura logística, esse é um gargalo que nós precisamos evoluir, né? Legislação tributária complexa, recursos financeiros inadequados, né? Gestão empresarial, mão de obra, concentração em grandes empresas. Essa questão que a gente fala da verticalização ou a horizontalização das empresas, onde uma compra a concorrente e ocorre essa concentração, isso tem um impacto nos custos, porque menor competitividade, automaticamente a concorrência diminui, os preços aumentam no fornecimento dos insumos, principalmente, e na venda dos seus produtos também, né? Então, as estratégias de crescimento do agronegócio. O aumento da capacidade de armazenamento, isso a gente precisa ter, porque hoje nós armazenamos em torno de 60% da nossa produção, nossa capacidade estática. Então, precisamos evoluir na nossa infraestrutura de armazenamento, né? Investimento na capacidade de logística, expansão em novos mercados internacionais. A gente precisa abrir novos mercados, até para diversificar mais a cadeia produtiva, nas cadeias produtivas, fomentar algumas que não estão tão desenvolvidas, né? Fortalecimento e expansão de novas relações comerciais com empresas e corretores, aprofundamento de novas parcerias com instituições financeiras, né? Fortalecimento da relação
com fornecedores através de investimento, pesquisa de novas técnicas e produtos inovadores. Então, essa questão de tecnologia precisa, sim, constantemente estar evoluindo. A gente precisa ter, então, um mercado bem favorável para isso, né? A inteligência em agronegócio. O que é e qual a sua importância? Então, a questão das fontes de dados, um bom banco de dados, que vai possibilitar o desenvolvimento de uma inteligência em agronegócio, porque toda tomada de decisão, todo fomento em alguma atividade, ela precisa estar bem subsidiada, ter bem um banco de dados, saber de onde você vem, quais são as dificuldades e para onde você pretende se encaminhar. Então, essa questão de fonte de dados, banco de dados, informações primárias, elas sim precisam ser seguras e muito bem capitalizadas, porque elas têm que ter fundamento, né? E aí, para chegar nas estratégias e resultados. E agora, a perspectiva geral do agronegócio brasileiro, né? Então, no balanço de 2018, o PIB do agronegócio se manteve praticamente estagnado, refletindo principalmente a greve dos caminhoneiros. Naquela questão que teve a greve lá, então ela impactou muitas cadeias, principalmente aquelas de vida útil curta, né? Os produtos muito perecíveis, leite, frutas, verduras. Então a gente teve um impacto muito negativo. Muitos produtos se perderam por causa da falta de transporte. Tanto é a questão de aves e suínos também que precisavam receber os alimentos, em algumas situações tiveram problema também porque não estava ocorrendo o fornecimento, né? E, em 2019, a medida de faturamento da atividade agropecuária dentro da porteira, que é o valor bruto da produção, deve aumentar em torno de 4,3%, segundo a CNA, né, porque nós tivemos ganho de produtividade em algumas áreas, tanto o milho como o algodão, né, então café, entre outras culturas, também a gente teve ganho de produção nessa safra. Então isso vai repercutir sim num aumento do valor bruto da produção. Soja, por mais que não tivemos uma super safra, ficamos numa safra semelhante à safra passada, mas devido a alguns problemas climáticos, mas mesmo assim ainda é a nossa segunda maior safra da história, né? E aqui as perspectivas gerais, né? Então, falando em crescimento do PIB do agronegócio, então, desses 2 a 4% em 2019, a demanda mais fraca por conta dos preços estáveis das commodities e capacidade ociosa pode pressionar para baixo os preços dos fertilizantes, porque nós vimos com os preços muito altos, fertilizantes, os preços internacionais, a cotação do dólar influencia diretamente, porque 80% dos fertilizantes vem do mercado externo, então tanto é que no primeiro semestre estava muito caro o pacote tecnológico para investir no plantio. Mas depois dessa situação da queda um pouco do dólar, então acabou até ficando mais favorável, né? A recuperação da economia deverá favorecer também a agroindústria e os serviços, né? Veja que está tudo correlacionado, né? E no mundo, possível ampliação de áreas destinadas a biocombustíveis poderá afetar os preços das commodities internacionais, né? A gente vê que tem crescido muito essa demanda, essa tendência de energias verdes. Isso sim deve trazer um impacto tanto para a cadeia de minério, a cadeia de petróleo, porque se você tiver maior fornecimento de energia verde, né, você vai ter uma redução nos demais. E a China já acabou de aprovar uma lei onde que permitiu até 30% da mistura de etanol na gasolina. Estados Unidos aumentou para 15%, onde era até 9%. Então vejam que já está ocorrendo essa mudança. Muitos carros elétricos e a eletricidade já, a questão da produção energética através de carvão e petróleo já não tem muito espaço, então a tendência sim é crescer muito a questão de energia verde, né? E de acordo com o Banco Mundial, os preços das commodities agrícolas deverão continuar em patamares baixos ao longo de 2019. Isso quando a gente fala de soja, de milho, essas commodities sim, elas estão com preços baixos, trigo, arroz, né? Então elas estão com preços baixos porque nós viemos de boas ofertas e essas brigas comerciais, Estados Unidos e China, acabam prejudicando um pouco o comércio e faz com que os preços se mantenham nesses patamares. Ok? Então seria isso que eu queria trazer
para essa aula. Desejo a vocês bons estudos para participarem dos fóruns avaliativos, dos fóruns de discussão, que assim a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Ok? Desejo bons estudos a todos e até a próxima.